eu quero falar a respeito da pessoa que Deus pode usar. A pessoa que Deus pode usar. Deus, obviamente, pode usar todas as pessoas, mas não são todas as pessoas que se permitem serem usadas por Deus. O apóstolo Paulo, com toda a sua experiência de vida, de serviço dedicado a Deus, dedicado às pessoas, às igrejas, ele escreve a um jovem pastor, Timóteo, dando-lhe alguns detalhes sobre como Deus pode usá-lo no seu ministério e na sua vida. Se o que serve para Timóteo, e eu creio que também pode servir para nós, para você, então nós temos um desafio pela frente. O desafio que eu trago aqui de um pré-requisito com 3 compromissos. E é sobre isso que eu quero falar, da pessoa que Deus pode usar. Então tem um pré-requisito e isso implica, segundo o apóstolo Paulo, em pelo menos 3 compromissos. O texto em que me baseio nesta reflexão é de 2 Timóteo 4, de 1 a 5, que diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E aí ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quero falar então sobre o pré-requisito para ser usado por Deus. Segundo o apóstolo Paulo, é preciso viver diante de Deus, o que se fala em latim de coram Deo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Conjuro-te, nas palavras de Eugene Peterson, na Bíblia a Mensagem, assim ele traduz: não sei como dizer isto de modo mais veemente. E de fato, tem algo muito veemente aqui a ser dito a esse jovem pastor. O que exatamente? Que tudo o que ele fizer e tudo o que ele o fará no futuro tem que ser perante Deus e Cristo Jesus. Coram Deo. Perante significa na presença de, diante de. Coram Deo é literalmente diante da face de Deus. Quem vai se manifestar em sua vida e ministério é Deus em Cristo Jesus. O reino é dele e nós, seus súditos. As tarefas que realizamos e esperamos humildemente realizar e contribuir aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana para te capacitar um pouco mais nesse tempo em que você passou conosco, visam a manifestação de Jesus e o seu reino em sua vida e seu ministério. São tarefas que precisam ser realizadas coram Deo, perante Deus, perante a face de Deus. E Paulo fala de algumas tarefas, como prega a palavra, corrige, que é instar, repreenda, exorte e seja fiel, tenha fidelidade à doutrina. Essas tarefas e outras que realizamos no ministério não são um fim em si mesmas. Não podemos amar mais as tarefas, que são as ocupações e as atividades, em detrimento de Deus e o seu Filho Cristo Jesus. Tudo isso exige de Timóteo sobriedade, perseverança em meio às aflições, fazer o trabalho de um evangelista, sem jamais se esquecer que é na presença e diante de Deus, é coram Deo. Por isso, diz o apóstolo Paulo,
cumpre cabalmente o teu ministério. Nunca se esqueça que isso só será possível coram Deo. Esse é o pré-requisito que o apóstolo Paulo apresenta para Timóteo, para você, para mim, para todos nós que queremos servir a Deus. Que pré-requisito este que agora desemboca, determina 3 compromissos que Paulo vai encorajar então Timóteo a ter, sendo então Timóteo um modelo para os outros, espelhado também no apóstolo Paulo, que estava sendo um modelo para este próprio jovem pastor chamado Timóteo. E quais são os 3 compromissos? Compromissos que devemos viver coram Deo. E Paulo então continua a sua exposição bíblica em 2 Timóteo, agora dos versículos 6 e 8 do capítulo 4. Continuando o texto, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quanto a mim, revela que Paulo não estava exigindo de Timóteo o que ele não estava praticando em sua própria vida, como um exemplo e como um modelo. Quais são então os 3 compromissos destacados nestes 2 versículos que acabamos de ler? O primeiro compromisso: combater o bom combate do ministério. E aqui o ministério é diaconia, é serviço, não apenas o ministério pastoral, mas o ministério que Deus deu para cada um de nós, para cada um de vocês. Combate é agon no grego. Agon era o lugar de competição. A arena ou um estádio era a reunião onde os gregos tinham os seus jogos nacionais, de onde vem a ideia de competir nos jogos para ganhar o prêmio, dos Jogos Olímpicos. Vários destes jogos implicavam em lutas, batalhas, até mesmo batalha para a sobrevivência. Não parecia nem que era um jogo. Parece que Paulo está, metaforicamente, dizendo que o serviço a Deus se dá diante de uma plateia que está assistindo se sairemos vitoriosos ou derrotados. Que é necessário combater, é necessário lutar, esforçar, mas jamais desistir. Isso por si só é uma revelação que no nosso serviço a Deus e o seu reino, certamente enfrentaremos lutas, dificuldades, e diante delas nosso compromisso é jamais desistir, mas sempre combater. Deus te colocou dentro do agon, e no agon os leões estão prontos para subir. Ou você combate ou combate. Não tem uma segunda via. Paulo disse que ele estava já sendo oferecido por libação, assim como aquele líquido ou vinho que era oferecido como um sacrifício no altar, também a sua vida e o seu ministério estavam sendo oferecidos como um sacrifício agradável a Deus. E já que o tempo da minha partida é chegado, uma coisa fiz, diz Paulo, não fui covarde. Entrei no agon e combati o bom combate. Ou seja, fiz o que Deus me deu para fazer. O Dr. John Mackay, que foi o 3º presidente do Princeton Theological Seminary, nos Estados Unidos, certa vez disse uma frase tão simples, tão pequena, mas tão impactante. Ele disse assim: o que Deus te der para fazer, simplesmente faça. Caros formandos e formandas, a mensagem aqui é clara: faça o que Deus te deu para fazer. O segundo compromisso que Paulo fala a este jovem pastor é sobre completar a carreira. Fidelidade é o assunto aqui. Ele diz: completei a carreira. Completar é teleios no grego, que além de significar maduro, completo, significa também realizar o último ato que completa um processo. A pessoa que Deus pode usar é aquela que termina o que Deus deu
para ela fazer. Por isso, ele combate com o compromisso de não desistir, mas de enfrentar as lutas no agão da história, até chegar àquela última luta que finalmente irá completar um processo. Trata-se de terminar bem diante de Deus. Coram Deo. Terminar o quê? A carreira. Carreira aqui é o curso da vida. Terminei o ofício que Deus me deu para fazer. Aqui me parece fundamental a resiliência, o poder de permanecer, a capacidade de resistir. Enverga, mas não quebra. A profunda satisfação em alcançar o objetivo é a vitória. Caros formandos e formandas, a mensagem aqui é clara. Não apenas faça, mas também termine o que Deus te deu para fazer. O terceiro compromisso é guardar a fé. Essa frase pode ter mais de um significado. Na verdade, são 3 significados que esta mesma frase, guardar a fé, traz para todos nós. Primeiro significado, colocando de uma maneira mais clara em português, é: eu joguei o jogo de modo limpo. Esses jogos que se referiam lá no agão, no estádio, das lutas, eu joguei o jogo de modo limpo. Tendo como pano de fundo esse texto, Jogos na Grécia, onde se chega às Olimpíadas, para a Grécia corriam os atletas, os melhores atletas do mundo, não eram qualquer um. No dia anterior aos Jogos, todos os competidores se reuniam e tinham que fazer um juramento solene perante os deuses que eles haviam feito não menos do que 10 meses de treinamento e que não haviam recorrido a nenhum artifício ilícito para vencer. Lembre-se, naquele tempo não tinha o exame de doping. Então, Paulo pode estar dizendo assim: eu mantive as regras, eu joguei o jogo e de modo limpo. Vocês fizeram aqui, vão fazer, melhor dizendo, aqui um juramento solene de que vocês vão cumprir aquilo que vocês estão solenemente jurando. O desafio aqui é chegarmos ao fim da nossa carreira sem transgredirmos as regras de honra a Deus na corrida da vida e do ministério. Mas guardar a fé também pode significar, em segundo lugar, eu mantive as condições do contrato. Esta frase pode também significar aquele contrato que assinamos quando fechamos um negócio ou compramos alguma coisa. Era muito usado no grego comum daquele tempo, como se fosse dizer: eu mantive as condições do contrato, eu fui fiel ao meu compromisso. Ora, se Paulo usou desta maneira, podia também estar querendo dizer que ele se engajou no serviço de Cristo e permaneceu firme nesse compromisso, jamais deixando de cumprir a parte no contrato que cabia a ele, contrato este que ele fez com seu mestre Jesus. Portanto, também tem esta ideia: eu mantive o meu contrato, eu mantive as condições do contrato, eu fui fiel. Mas também pode, em terceiro lugar, esse guardar a fé, não perdi a confiança e nem mesmo a esperança. Além de eu joguei o jogo de modo limpo, eu mantive as condições do contrato. Pode significar isso: mantive minha fé sem perder a confiança e sem perder a esperança. Se Paulo usou desta maneira, ele quis dizer que mesmo em meio às aflições, às lutas, ele perdeu a sua liberdade, ele foi preso várias vezes, em todos os perigos que ele passou, quer seja em terra, quer seja em mar, as perseguições, os sofrimentos que ele enfrentou, como por exemplo os açoites que ele levou, apanhou, e mesmo agora diante da sua morte, ele não perde a sua esperança e a sua confiança em Jesus Cristo. Caros formandos e formandas, a mensagem aqui é clara: além de fazer e terminar o que Deus
te deu para fazer, jogue o jogo de modo limpo. Mantenha as condições do contrato que você assinou e não perca a confiança e nem a esperança em Jesus Cristo. Concluindo, diz o apóstolo Paulo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e dia aqui com D maiúsculo, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo manteve estes 3 compromissos: coram Deo, diante da face de Deus, de combater o bom combate, de completar a carreira e finalmente de guardar a fé. Ele termina a sua exortação a Timóteo afirmando que Deus é justo, pois ele daria para Paulo a coroa da justiça. Nos jogos, o maior prêmio era a coroa de louros aos vencedores. Com ela, o vencedor era coroado e, ao usá-la perante as pessoas, mostrava a sua honra, a maior honra que um atleta poderia ter ao ter conquistado o prêmio, ao ter vencido. Contudo, diferente das medalhas de ouro de hoje, aquela coroa, em pouco tempo, não prestava mais, ela murchava. Paulo sabia que um dia receberia um outro tipo de coroa, a coroa da justiça, que nunca se desvaneceria. Nesse momento, Paulo está se voltando ao veredito dos homens para o veredito de Deus. Os tribunais humanos, como também os tribunais romanos, possuíam lá os seus juízes que nem sempre julgavam com justiça e com equidade. Inclusive, a gente tem as mesmas situações nos dias atuais. Esse pode ser o veredito dos Neros da vida. Contudo, não nos esqueçamos que existe um outro tribunal, cujo veredito vem do próprio Deus. A pessoa cuja vida é corandeu, perante a face de Deus, e dedicada totalmente a Cristo, não tem nada a temer diante dos vereditos humanos. Os humanos podem até tirar as nossas vidas, mas jamais tirarão de nós aquilo que só Deus dá, a coroa da justiça, que está guardada para cada um de nós, a qual o Senhor, diz Paulo, reto juiz, nos dará naquele dia. Não esperamos as glórias, os louvores e as recompensas aqui. Elas simplesmente murcham. Você prega, recebe elogios. Fica feliz, é óbvio, mas vai precisar pregar de novo para receber um novo elogio. E assim entra num ciclo vicioso de querer fazer as coisas para ganhar o elogio, correndo inclusive o risco de roubar a glória que somente a Deus é devida. Cuide de suas motivações, pois a coroa da justiça nos será entregue, note bem, somente naquele dia, quando Cristo voltar, e pelas mãos do reto juiz. Não se preocupe, pois esse juiz é reto juiz. Naquele dia você receberá não mais das mãos da FTSA o seu diploma, o seu canudo de formação, mas receberá do próprio Deus, que chamará o teu nome e colocará em tua cabeça a coroa da justiça. Finalmente, tomo a liberdade de falar de um modo mais pessoal em nome de toda a família da FTSA. O nosso muito obrigado pela honra de cada um de vocês que nos deu para capacitá-los só um pouquinho. Nós temos consciência de que fizemos pouco diante do muito que é necessário. Nós apenas colocamos alguns tijolos para ajudar você a construir algumas bases para os seus ministérios. Nós nunca daremos a vocês a coroa da vida, nunca. Ninguém dará. Somente aquele que começou a boa obra em vós é que tem o poder e a capacidade de completá-la até o dia final.
Mas enquanto este dia não chega, lembremos diariamente que vivemos coram Deo. Vivemos o tempo todo diante da face de Deus. Sim, é diante de Deus que combatemos o bom combate. Sim, é diante de Deus que completaremos a carreira. E sim, é diante de Deus que guardaremos a fé. Vocês ficaram um bom tempo na academia teológica, fortaleceram os seus músculos bíblicos, ministeriais, conceituais e espirituais. E agora? Agora, o Agon te espera. Mas não tenham medo. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Quem é a pessoa que Deus pode usar? A pessoa que Deus pode usar é aquela que vive a sua vida coram Deo, diante da face de Deus. E essa pessoa, ela vai viver para combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Que Deus abençoe você e que você nunca desista de servir aquele, e tão somente aquele, que naquele dia tem o poder de entregar e colocar na sua cabeça a coroa da justiça. Viva coram Deo, viva para a glória de Deus. Que Deus abençoe todos vocês.